Apocalipse, capítulo 20, a partir do versículo 1 mesmo. Livro do Apocalipse, capítulo 20, a partir do versículo 1. E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão, e ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou-o por 1000 anos, e lançou-o no abismo, e ali encerrou, e pôs sobre ele selo, para que mais não engane as nações, até que os 1000 anos se acabem, e depois importa que seja solto por um pouco de tempo. E vi tronos e assentaram-se sobre eles, e foi-lhe dado o poder de julgarem. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e nem receberam o sinal em suas testas, nem em suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Amém? Amém. Então hoje, irmão, nós vamos estudar sobre o milênio. Eu lembro que no passado cheguei a dar algum estudo sobre o milênio, mas eu nem me lembro do que eu falei naquela época. Então vamos revisitar esse tema, porque às vezes é importante a gente voltar a estudar, porque há várias formas de aprender, né? A pior de todas é ouvindo, né? A segunda é vendo e ouvindo, e a melhor é ensinando. A melhor forma de aprender é ensinando. Quando a gente ensina, nos força a aprender. Qualquer pessoa que faz, vamos dizer assim, os estudos bíblicos da CPAD, ele tem que estudar primeiro, não é verdade? Primeiro ele estuda, aí depois ele coloca lá no livro qual que é a concepção dele, mas tem que estudar primeiro. Então todo mundo, para ensinar, primeiro tem que aprender, e por isso até aprende mais. Os irmãos creem, primeira coisa, quando vai começar o milênio? Quando vai começar? Já estamos no milênio, sim ou não? Sim. A primeira coisa que eu ouvi quando eu entrei na igreja, que Satanás estava preso e a gente já estava no milênio. Isso eu ouvi, mas não ouvi na igreja. Eu não ouvi de um pastor, nem de um professor de escola dominical. Foi de uma irmã bem humilde, né? Ela acabou dizendo isso. Não, Satanás está preso. Então, para alguns irmãos, nós já estamos no milênio, certo? Amém. Quem acredita que o milênio não é literal, é apenas um eufemismo, apenas uma linguagem figurada, não é que é 1000 anos, vai ser aqueles de 0 a 1000 anos, mas é apenas figurado. Quem crê nisso? Amém? E quem crê que o milênio vai começar quando terminar a tribulação? Quem crê? Eu creio, irmãos, eu creio. Então vamos lá. Nossa igreja, nós somos pentecostais, dispensacionalistas, pré-tribulacionistas, e nós cremos que o milênio vai começar depois da tribulação. Amém? Nós cremos assim. Então aqui a gente não vai ser nada revolucionário. A gente vai ensinar aquilo ao qual já está de acordo com a doutrina ao qual recebemos dos nossos pastores, ao qual cremos. Tentamos não, a gente aprendeu diferente também, fomos atrás das outras opiniões, o que as outras igrejas pensam. Tem a opinião, por exemplo, dos protestantes, dos católicos, que eles são pós-tribulacionistas, eles creem que haverá um milênio literal, porém esse milênio literal vai acontecer quando a igreja conseguir reinar. Tá aqui, vamos ver. São 3 concepções de milênio que eu acredito. Tem 4, mas a outra eu até desconsiderei. A nossa é a pós-tribulacionista. Só vai haver milênio após acabar a tribulação. Depois que terminar o juízo das nações, que está aqui no capítulo 4, versículo 4 do capítulo 20 de Apocalipse, começará o milênio, porque Jesus irá enviar diretamente para o lago de fogo o falso profeta e o anticristo, e ele vai aprisionar o diabo no poço do abismo. Ele vai ficar lá preso.
mas perto desses 1000 anos ele vai ser solto para novamente haver uma rebelião contra Deus e acabar de vez as rebeliões, porque Deus irá jogar fogo do céu. Para a gente que crê nisso, vai acontecer após o fim da 70ª semana profética, a qual ensinamos sexta-feira passada. Então, acabando isso, começará o milênio. Depois a gente vai explicar o que é o milênio. Existe aqueles que são amilenistas. Que são amilenistas? Eles negam o milênio. O A é de negar. Tipo assim, anemia. A pessoa que está com problema de ferro. Então, ele não tem ferro. Anêmico, não tem ferro, né? Então, tudo que a gente coloca A na frente, em grego está negando. Então, o amilenista é alguém que está negando a literalidade do milênio, mas acredita que o milênio é o equivalente à era da igreja. Ou seja, se há igreja na terra pregando, é que nós estamos vivendo nesse milênio que não é literal de 1000 anos. E que fica entre a vinda de Jesus, que ele morreu na cruz, ressuscitou e foi ao céu, até o dia que ele vai voltar de novo e vai fazer o estado eterno. Amém? E essas almas vão reinar para ele para sempre, no novo céu e na nova terra. Então eles não crêem em anticristo, falso profeta, arrebatamento, tribulação. Eles creem que tudo isso já aconteceu. Quem tem essa mentalidade geralmente são os católicos, os luteranos, os anglicanos, presbiterianos, as igrejas protestantes reformadas. Eles creem nisso. E eles creem nisso por quê? Porque eles creem que a igreja substituiu Israel, que nós agora estamos no mundo ao qual Deus rejeitou Israel e está agindo apenas com a igreja. Nós não cremos nisso. Nós cremos que há um plano de Deus para a igreja e há um plano de Deus para Israel, que nesse exato momento há uma pausa do tratamento de Deus para com os judeus e com Israel, mas assim que a igreja for arrebatada, Deus vai tratar novamente com o povo de Israel. Então nós cremos assim. Mas o amilenista, que são os protestantes católicos, não, que a igreja substituiu Israel. Então a gente está vivendo esse milênio que não é literal para eles, e assim que Jesus voltar, acaba esse milênio e ele vai fazer um estado eterno. Amém? Aí tem um pós-milenista. O pós-milenista, ele crê o quê? Que a igreja irá trazer prosperidade e justiça para o mundo, e Satanás se levantará perto do fim desta era e Jesus irá intervir. Essa posição teológica, ela é mais ligada à teologia do domínio. Eu não gosto desses três aqui. Eu acho pior o pós-milenismo, porque na minha opinião o pós-milenismo ele quer impor ao mundo uma visão cristã para o mundo. Ele tenta agir pela política, pelas leis, pelos costumes, pela cultura, para que haja um período de justiça e prosperidade, e para eles, quando o mundo todo tiver uma visão cristã, é que está acontecendo o milênio. E acontecendo esse milênio feito através do evangelismo, da política, das leis, da cultura, aí Satanás vai se levantar e Jesus irá agir e vai trazer o estado eterno. Eu não gosto do pós-milenismo, porque isso aí acaba que a igreja se envolve muito com política, com as coisas deste mundo. Eu não acho bom, acho que acaba confundindo. Está dando uma ajudinha para o Espírito Santo, não é verdade? Não é legal. Então a nossa posição é que vai ser depois da tribulação. Nós somos pós-tribulacionista no que tange o milênio. E a nossa visão é que o milênio é literal, é de 1000 anos mesmo, 1000 anos. Mas podemos estar errado? Podemos, né? A gente não está lá para ver, né? Então a gente podemos estar errado, de repente não são 1000 anos literais, mas é apenas um período grande de tempo. Mas a Bíblia dá dois versículos que dá a entender que são 1000 anos. Além aqui de Apocalipse 20, também há um outro versículo que dá a entender sobre isso. Então vamos entender o que é esse milênio.
A Bíblia diz que Deus prometeu a Davi que haveria um reino através do descendente dele, e Salomão foi um tipo de Cristo para isso, que iria reinar para todo sempre sobre a casa de Israel e sobre todo o mundo. Então isso irá acontecer quando? Irá acontecer no milênio, porque como está aqui no versículo 4, e reinaram com Cristo durante 1000 anos. E também no versículo 6, aqueles bem-aventurados e santos da primeira ressurreição, sobre este não terão poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. Existem muitas profecias relacionando que um descendente de Davi, o Messias, o ungido, iria reinar. Isso está em Daniel, está em Zacarias, está até mesmo em Salmos. E isso até hoje não se cumpriu. O maior reino que houve lá em Israel foi o de Salomão, que ele reinou lá do rio do Egito até o Eufrates. Então ele pegou uma grande extensão de terra ali no Oriente Médio, mas não é o mundo todo, não é nem todo o Oriente Médio. Eles não reinaram no Egito, não reinaram na Mesopotâmia, não reinaram na Arábia, na região de Median, não. Eles reinaram aquela faixa que compreende a Síria, o Líbano, compreende hoje parte do Egito, mas na época não era parte do Egito, que é aquela península do Sinai, e a atual terra da Palestina hoje, que era a terra de Israel e de Judá naquela época, e da Filistia, e a terra dos Edomitas, dos Moabitas, dos Amonitas, que hoje é a Jordânia. Mas o mundo todo não. Mas a promessa é que um descendente de Davi domine sobre o mundo todo. E isso vai acontecer quando? Quando irá acontecer que um descendente de Davi irá reinar de forma física, visível para todo olho, é no milênio. Após terminar a tribulação, haverá esse reinado físico de Jesus. As pessoas vão ver Jesus reinando. Não vai ser... Hoje ele reina, ele faz o que ele quiser na terra e no céu, porque ele falou isso lá em Mateus capítulo 28, versículo 28. É-me dado todo o poder no céu e na terra. Mas a gente não vê Jesus, né? Ninguém vê Jesus. Nenhum desses presidentes, reis, primeiros ministros vê Jesus. É mais fácil ver Satanás que ver Jesus, né? Mas Jesus reina, Jesus mata quem ele quiser. Uma história que eu conto, e essa história é verdadeira, que Tancredo Neves, ele estava concorrendo à presidência pelo voto indireto pelos deputados com Paulo Maluf. E tinha três grandes partidos. Não, tinha dois grandes partidos na época. Tinha o PMDB e tinha o PDS. E acabou dividindo, o PDS ficou meio PFL e PDS ainda. E o PDS era muito grande. E o PFL também, o PMDB também. Os três partidos eram muito grandes. E o Tancredo disse: se eu conseguir o apoio do PMDB, que era o partido dele, e o apoio do PDS, nem Deus me tira o poder. Ele ganhou. Quando foi feita a votação, ele deu uma surra no Maluf. Acho que foi 200 e poucos votos a mais. Deu uma surra. O homem não morreu antes de assumir? Não chegou nem a pegar a faixa, chegou nem a sentar na cadeira. Morreu, foi pro hospital, colocaram ele como um morto muito louco lá no meio dos médicos lá. Estava morto já. E o pessoal fingindo que ele estava vivo, mas tinha morrido. Ou seja, ele falou que nem Deus tirava, quem tirou foi Deus. O partido deu poder para ele, mas Deus não deu. Porque isso aí é verídico, irmão. Isso aí não é a história daquela gente do Titanic que alguém ouviu falar. Não, isso é verdade, ele falou, está gravado. Ninguém mandou falar. E Deus pesou a mão. Então Jesus tem esse poder de colocar e tirar quem ele quiser.
O último caso que eu conheço é o Hugo Chávez, que ele fez o que fez, ele achou que ia reinar por 30 anos na Venezuela. Depois que ele colocou isso no coração, não reinou nem 3. Ele colocou 30 anos, morreu em 3. Ele colocou isso no coração em 2006. Se eu não me engano, quando foi em 2011, já estava morto. Morreu. Então assim, quem reina é Deus. Porque quem tem o poder da morte e da vida não é Satanás, é Deus. A chave da morte e do inferno está nas mãos de Jesus. Então, quem ele quiser, ele deixa. Quem ele quiser, ele não deixa. Os homens podem fazer o pacto que for. Infelizmente se sabe, né, que os nossos governantes gostam de bater os tambores para chegar no poder, gosta de fazer sacrifícios. Mas se Deus tocar, eles chegam a lugar nenhum. É o que Jesus disse para Pilatos: nenhum poder teria sobre mim se do céu não te fora concedido. Então tem esse poder, mas não é um poder visível, né? É um poder invisível. É um poder soberano. Glória a Deus. Soberano, acima de todos, porém invisível. Mas no milênio esse poder vai ser visível. Vamos ler alguns versículos para apoiar isso para a gente, irmãos, amém? Amém. Vamos ler Zacarias, livro de Zacarias, quase no finzinho do Antigo Testamento, o capítulo 14, dos versículos 6 ao 9. Diz assim, vou ler junto com os irmãos. E acontecerá naquele dia que não haverá preciosa luz nem espessa escuridão, mas será um dia conhecido do Senhor, nem dia nem noite será, e acontecerá que no tempo da tarde haverá luz. Naquele dia acontecerá que correrão de Jerusalém águas vivas, metade delas para o mar oriental e metade dela para o mar ocidental. No estio e no inverno sucederá isso. E o Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia será o Senhor, e um será o seu nome. Amém? Amém. Então aqui já está prometendo que o Senhor Deus, e o que aparecerá nos últimos dias vai ser o Senhor Jesus Cristo, é verdade? Amém? Amém. É o próprio Senhor Jesus Cristo. Vamos conferir isso em Apocalipse, o capítulo 1, versículo 8. Livro de Apocalipse, capítulo 1, no versículo 8, diz assim a palavra do Senhor. 1:8. É o 7, desculpa. E eis que venho com as nuvens, e todo olho o verá, até os mesmos que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor Deus, o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Amém? E essa profecia do capítulo 7, do capítulo 1, versículo 7, a gente também encontra aqui em Zacarias, aonde diz que olharão para mim aquele ao qual transpassaram. E a quem transpassaram foi o Senhor Jesus Cristo. Então, o Deus Todo-Poderoso na figura do Senhor Jesus Cristo, a segunda pessoa da Trindade, irá reinar sobre a terra de forma visível. Também Isaías capítulo 9, livro de Isaías, o capítulo 9, a partir do versículo 6, Isaías 9, 6, diz assim a palavra do Senhor: porque um menino nos nasceu, é Jesus, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Do incremento deste principado e da paz não haverá fim, sobre o trono de Davi e no seu reino, para o firmar e o fortificar em juízo e em justiça, desde agora para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Amém? Então aqui já está a profecia. Da descendência de Davi virá o príncipe da paz, e vai reinar sobre toda a terra. Amém? Mais um.
2 Samuel, capítulo 7, do versículo 10 ao 14. Sobre o reino davídico tem bastante. 2 Samuel, capítulo 7, a partir do versículo 10. E prepararei lugar para o meu povo, diz o Senhor, para Israel, e o plantarei para que habite no seu lugar e não mais seja movido, e nunca mais os filhos da perversidade aflijam como dantes. E desde o dia que mandei que houvesse juízo sobre o meu povo Israel, a ti, porém, te dei descanso de todos os teus inimigos. Também o Senhor te faz saber que o Senhor te fará casa. Quando teus dias forem completos e vieres a dormir com teus pais, então farei levantar depois de ti a tua semente, que sair das tuas entranhas, e estabelecerei o seu reino, e este edificará uma casa sobre o meu nome, e confirmarei o trono do seu reino para sempre. Amém? Então, isso vai acontecer quando? Isso nunca aconteceu. Vai acontecer no milênio. No milênio irá acontecer. Por isso que eu digo, irmãos, que quando a gente lê para sempre, porque acabando o milênio, Jesus vai continuar reinando. Não é verdade? A Bíblia diz que ele vai entregar o reino ao Pai, mas ele vai continuar reinando. Ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então mesmo é que o milênio ele tem um propósito. E depois a gente vai ler isso. Porque Deus, ao criar a terra, essa terra que nós estamos hoje, que tem árvores, tem rios, tem mares, Ele queria habitar no meio do seu povo. Aleluia. Quem andava no meio do jardim? Era o próprio Deus. E o milênio vai ter esse papel. O próprio Deus vai andar no meio de nós. Por isso que o nome de Deus é Emanuel, Deus conosco. Ele vai estar novamente reinando, assim como ele reinou no Éden, e ele andava na viração do dia lá, falando com Adão, falando com Eva, eles não tinham malícia. Nosso Deus novamente, ele irá reinar de forma visível. É a vontade de Deus. Ele não quer estar distante, não é um Deus longínquo. Ele quer estar perto do seu povo. É que ele diz que onde estiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, ele estará no meio. Ou seja, ele não quer estar longe. Deus criou e está viajando por aí, né? Não é Baal, né? Como disse ele, está viajando, está dormindo, grite mais, né? Está fazendo algum negócio, não. O nosso Deus está no meio de nós. Glória a Deus. Amém? Irmãos, algum dúvida sobre isso? Tranquilo? Nenhum problema? Amém. Agora, o que irá acontecer no milênio, além de cumprir as profecias do reinado davídico de forma literal? O templo. Os homens. Os irmãos sabem que esse Israel que existe hoje aí não é bem Israel de Deus, né? É o Israel dos Rothschilds. Eles criaram esse estado de Israel. Deram um jeitinho lá e criaram. Mas esse Israel que está aí hoje precisa existir para cumprir as profecias. A Bíblia diz que Jerusalém será um cálice de tontear para todas as nações. Ou seja, vai ser perturbação. Então tem que existir esse Israel. E não é um trabalho, né? Israel sofre, aí tem aqueles que é a favor de Israel, aqueles que é contra, e pode ter guerra a qualquer momento porque uns dizem que Jerusalém é deles, outros dizem que é do outro, que é do outro, tudo por causa de uma cidadezinha pequenininha, acho que não dá nem o centro de São Paulo, e todo mundo brigando. Os judeus dizem que é o lar deles. Aí os islâmicos dizem não, que é a cidade sagrada deles. Aí os católicos dizem que é a cidade sagrada deles. Aí tem essa brigaiada toda. Então tinha que ter um Estado de Israel visível, com o povo judeu visível, porque ele disse assim, quando a figueira olhai a figueira e as demais árvores, que quando ela começar a dar os seus brotos, porque está próximo o verão, e assim será nos últimos dias.
E a figueira Israel, ele brotou. Está aí, está brotado, já está há quase 80 anos aí. Então os judeus precisam estar lá. Vai ser criado um novo templo em Israel. Vai ser criado em Jerusalém. Porque a Bíblia diz que o anticristo ele irá sentar no templo de Deus como se fosse o próprio Deus e vai proibir o sacrifício contínuo. Hoje não tem templo lá, hoje está uma mesquita. Tem um complexo de mesquitas naquela região. Só que vai ter um templo ali, criado pelos homens. Mais ou menos como o templo lá do Brás. Mesma coisa do templo Salomão do Brás. Lá os homens vão criar, não vai ser o próprio Deus. Mas no milênio, o templo vai ser feito pelo próprio Deus. Mas com medidas totalmente diferentes. Ele vai ser muito maior, até mesmo que o templo que Salomão fez por ordem de Deus. E os detalhes sobre esse templo está no capítulo 40 até o capítulo 48 de Ezequiel. Não vamos ler, né? Porque são 8 capítulos. Aí diz assim: e disse-me, filho do homem, este é o lugar do meu trono e o lugar das plantas dos meus pés, onde habitarei no meio dos filhos de Israel para sempre, e os da casa de Israel não contaminarão mais o meu nome santo, nem eles e os seus reis, com as suas prostituições e com os seus cadáveres dos seus reis nos seus altos. Então, qual que é a importância disso? A Bíblia diz claramente que Salomão terminou 2 obras. 2. A casa de Deus e a casa do rei. Porque havia o palácio onde ele reinava e havia a casa de Deus, que era o templo. Mas no milênio, o rei também é sacerdote. É o próprio Jesus, que é o sumo sacerdote da sua própria casa. Então ele vai reinar de forma visível, não no palácio, não no castelo. Ele vai reinar no próprio templo feito com as suas mãos. Amém? E ele vai ser ao mesmo tempo o sumo sacerdote e ao mesmo tempo ele será o rei. É o rei sumo sacerdote. Por isso Jesus, ele é segundo a ordem de quê? Melquisedeque, que era rei de Salém e sumo sacerdote do Deus Altíssimo. Então, Jesus vai cumprir isso. Ele é ao mesmo tempo da linhagem de Davi, porque Maria é da linhagem de Davi e José também é da linhagem de Davi, mas também vai ser o sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, porque vai ser rei e sacerdote sobre Jerusalém. Vai cumprir tudo em Jesus. Tudo. E vai ser no templo feito por Deus. Porque o templo, todos os templos que os homens fizeram, o de Salomão, o de Joás, depois o que Esdra reedificou e Neemias, e depois o que o Herodes também fez, que demorou 40 anos, todos foram destruídos. E o que o anticristo, junto com o povo dos judeus, irão fazer, ou um pouquinho antes da tribulação, ou na tribulação, não sei, mas vai demorar. Ô, irmão, os chineses fazem casa em 1 semana, entendeu? Eles fazem prédio assim, aqui já está rápido, mas hoje em dia é mais rápido ainda. Então, quando eles quiserem fazer, eles fazem. Eles vão fazer esse templo e vai ser destruído também. Mas Deus irá fazer um templo que será para sempre. Amém? E lá Jesus irá ser rei e sacerdote. Amém? Aí algumas curiosidades sobre o milênio. Quanto tempo a gente vive hoje, irmãos? Vive bem. Até uns 70, 80. Né? Eu já estou mal. Cheguei nem na metade, com 44, já tem que cuidar da alma, porque o corpo já foi, né? Ainda mais. Ô, irmão, se eu chegar igual a irmã Ednéia, o irmão José, eu dou glória ao Senhor Deus. Que Deus abençoe a irmã Ednéia, amém? Um dia que se desenvolveu o irmão José, que Deus abençoe também ele, porque Deus guardou nossos irmãos, né? Porque só Deus, eu tomo um montão de remédio. Não, eu não tomo porque eu sou teimoso. Eu deveria tomar um monte de remédio que eu não tomo, mas eu me cuido. Mas eu deveria tomar um montão de remédio. Tem que ter dieta especial. Já estou usando óculos.
Eu tenho pressão alta desde os 30 anos, tenho diabetes desde os 40, então só Deus na minha vida, né? Só Deus. Mas a Bíblia diz que, e é verdade, né? Que os anos do serviço são 70 anos, mas alguns, por causa do seu vigor, né? E força, chega até os 80, né? E tem pessoas realmente, né? Com 80 anos, né? Como minha esposa falou, que a avó dela, que hoje tem 105 anos, se você foi para lá em 2005, ela estava bem. Eu fui para lá em 2015, faz 10 anos, ela estava bem ainda. Mas hoje, 105 anos, 106 anos, ela está mais fraquinha, não anda direito, mas ela vivia bem. Mas é verdade, né? A maioria de nós vive bem até uns 80 anos. Eu lembro que eu fui para Pernambuco, eu tinha 4 anos. E o meu avô tinha 84. E naquela época, ele trabalhava na roça ainda, tirando mandioca do fundo da terra. Eu fui tirar com 41 anos, eu fiquei cansado o dia todo. Mas o meu avô ainda tirava com 84 anos e para ele era normal. Acordava 4 da manhã para ir para a roça. Então até mais ou menos uns 80 e poucos anos, ele trabalhou sem problema na roça. E a gente acha que é muito, né? Mas vamos ver qual que vai ser a nossa idade no milênio. Isaías 65:20. Essa aqui é interessante, irmãos. 65:20. Quem achar pode ler, irmãos? Não haverá mais nela criança de poucos dias, nem velho que não cumpra os seus dias, porque um mancebo morrerá de 100 anos, mas o pecador de 100 anos será amaldiçoado. Amém? Então a maldição é morrer com 100 anos. Gente, as pessoas podem viver com vai viver 1000 anos tranquilamente, não vai ter nenhum problema. Vai morrer com 100 anos quem for amaldiçoado. Quem morrer com 100 anos vai ser assim visto como alguém que pecou. Olha, um pecador, porque no milênio, depois eu vou falar isso, não cessará infelizmente o pecado, tanto que no finzinho dele o diabo vai conseguir enganar as nações. Então continuará a ter pecado, mas as pessoas vão viver muito. 100 anos é pouco. Hoje pra gente 100 anos é muito, mas no milênio 100 anos vai ser pouquinho. As pessoas vão viver, vai ser restaurado a longevidade que havia antes do dilúvio. Porque os irmãos sabem, né? O Adão viveu 930 anos. Amém? Amém. E Melquisedeque viveu quanto? 969 anos. Quase 1000 anos o homem viveu. Ele morreu 1 ano antes do dilúvio. Ele morreu. Então o homem viveu bastante. E essa longevidade vai voltar no tempo do milênio. Deus vai matar a maldição de criança morrer, né? Antigamente, eu não sei se os irmãos lembram dessa época, mas tinha a maldição dos 8 dias, que as crianças morriam geralmente 8 dias depois do parto. E era comum as casas assim, mais do interior, mais no sertão, ter um mini cemiterinho das criancinhas. Dava 8 dias, abria a covinha, colocava a cruz e colocava a minha criança na cova. E era até um pouco natural para a época. Hoje, né, irmãos, pelo amor de Deus, né? A gente não aceita mais isso, graças a Deus, mas era normal. E isso acontecia por quê? Porque no parto, às vezes era um parto não muito higiênico e havia infecções. A criança pegava uma infecção e essa infecção, ela durava 8 dias. No 8º dia matava a criança. Aí era a maldição de 8 dias. Mas diz aqui a Bíblia que isso não vai acontecer. Mas vocês leem na Bíblia que, puxando pela cabeça, bem forte mesmo, a única criança que morreu muito cedo foi o filho de Davi com Betseba, o primeiro, né? Eu não lembro de outro, porque o povo judeu, eles já sabiam como cuidar de um recém-nascido. Ele jogava no sal. Eles lavavam no sal. E aí já matava todos os micróbios.
Olha a inteligência, né? E a gente não... E hoje, né, depois de 2, 3 mil anos, demorou muitos anos para saber. Até uma curiosidade, irmãos. Vocês sabiam que a mesma pessoa, o mesmo cirurgião, o cara às vezes estava cortando a perna de um, aí sangue para todo lado, na mão dele tudo suja, ele saía da cirurgia com a mão cheia de sangue e já ia fazer um parto? Mata ou não mata a criança? Mata. O que aconteceu? Um médico judeu, alemão, ele começou a pesquisar essas mortalidades. Com o judeu não acontecia isso. Porque por ritual, quando o sangue bate neles, eles têm que fazer o quê? Lavar. É um ritual que Deus ensinou lá em Levíticos. Olha, quando tiver sangue, coisa assim, secreção, lava a mão, tem que se lavar, não sei das quantas, quem tocava vai ser imundo. Então com o judeu não tinha esse problema. Tinha problema com o cristão, mas com o judeu não. Aí ele foi investigar. Aí no hospital que ele era diretor, ele falou assim: olha, agora vocês, depois de qualquer cirurgia e for tocar em qualquer pessoa, vocês vão lavar a mão. E aquele pessoal ficou 6 meses antes de fazer a cirurgia, lavava a mão, acabava a cirurgia, lavava a mão de novo, e acabou a mortalidade infantil naquele hospital. Aí ele publicou isso nos periódicos da época, que o pessoal falou: vai ensinar religião na sua sinagoga, isso aí é religiosidade. E as pessoas continuaram morrendo por décadas e décadas, crianças morrendo por décadas e décadas, até que inventaram o bendito microscópio e viram que no sangue, nas secreções, tinha um montão de micróbios, que esses micróbios pegavam nas crianças e matavam as crianças. E aquele judeu que descobriu que tinha que lavar a mão realmente, ele ficou doido, ele morreu doido. Porque ninguém quis ouvir ele. Tipo assim, eu falei uma verdade e ninguém acreditou, morreu doido, coitado. Mas estava onde? Estava na palavra de Deus. E as pessoas desprezaram. E o que diz aqui a Bíblia? Essas mortes de criancinha, né? Sei lá, por causa de meningite, bactérias, Deus não vai permitir. Amém? Então, longevidade vai ser uma característica do milênio. Quem tem medo de onça aqui? Tem medo de onça? Quando a minha avó apareceu. Apareceu, né? Viu, coitado do irmão, tava olhando no monte, parecia uma onça, né? Poxa, José Preta. Cobras, não tem medo de cobra? Tem, né? Vocês sabem que deixa pra lá, eu vou ensinar cobra pra ninguém, não. Mas assim, tem cobra que não tem nenhum problema, né? A caninana mesmo só come morcego e rato, mas tudo bem. Você vê uma cobra preta e amarela, ela não vai te morder, amém? Ela é caninana. Mas ela é grandona, tem 2 metros, então ela dá medo, entendeu? Mas a gente tem medo dos bichos, né? Ninguém é louco de sair numa mata na madrugada e uma sussuarana, uma onça pegar você, né? No Brasil é mais a onça que é perigoso, né? Aí lá na África um leão, um leopardo, um guepardo, uma hiena. Na América do Norte os lobos, os ursos. O urso é terrível. O urso é terrível. Se um urso for te pegar, te pega, não tem jeito. Então esses bichos é perigoso. Mas no milênio os animais eles vão ter uma outra característica, eles não vão ser mais perigosos para os seres humanos. A Bíblia diz o quê? Que Adão deu nome, todos os animais foram até Adão e ele deu nome a todos os animais. Deu nome para tigre. Tigre, eu não tenho certeza sobre o tigre. Por que você não tem certeza? Porque o tigre e o leão, eles são compatíveis. Provavelmente o tigre é alguma mistura de algum tipo de animal perdido com o leão. Então não sei, mas o leão foi onça, foi leopardo, foi lobo, foi urso. E esses animais não feriram. Tem como fechar por um momento? Vai fazer um pouco de pausa. Obrigado. Esses animais não feriram Adão. Esses animais, eles não eram... meu Deus. Eles não eram perigosos. Pode deixar. Eles não eram perigosos, esses animais. Então vamos ler lá em Isaías, no capítulo 11, os versículos 3 e 9. Isaías capítulo 11, dos versículos 3 e 9.
e deleitar-se-á no temor do Senhor, e não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvido de ouvir, mas julgará com justiça. Sabe o que é aqui mesmo? Vamos ler a partir do versículo 6. E morará o lobo com o cordeiro. É possível isso hoje, irmãos? Não. O cordeiro vira carré de cordeiro no outro dia. E o leopardo com o cabrito se deitará. E o bezerro e o filho do leão e a nédia ovelha viverão juntos. E um menino pequeno os guiará. A vaca e a ursa pastarão juntas. E os filhos juntos se deitarão. E o leão comerá palha como o boi, e brincará a criança de peito sobre a toca da áspide, e já o desmamado meterá sua mão na cova do basílico. O basílico ele é um bicho meio estranho que nunca ninguém viu, mas ele parece um galo é um tipo que parece galo réptil, um réptil meio galináceo assim, mas se acharam não falaram pra gente, mas ele era peçonhento, ele tinha veneno. Aí quando que os irmãos vê, o lobo vai morar com o cordeiro. Hoje em dia, sem chance, né? O cabrito e o leopardo vão deitar, sem chance também. O leão vai deitar com a ovelha, né? E o menino vai pegar esses bichos como se fosse um Yorkshire, né? Para cima e para baixo. E a vaca e a ursa pastarão juntas. Assim, a ursa vai ver uma vaca hoje em dia, porque Deus irá mudar a biologia nossa, para a gente viver mais, e vai mudar a biologia também dos bichos. Eles vão ter a biologia do Éden, não é nem do dilúvio, eles vão ter a biologia do Éden, eles não vão ser mais assim, peçonhentos e nem carnívoros. Hoje é impossível, né? Mas esse desejo, né, dos animais querer comer uns aos outros assim, foi por causa do pecado, né? Ninguém morreu no Éden. Ali no Éden ninguém morreu. Morreu quando Adão pecou. Quando Adão pecou, Deus teve que matar um bicho para fazer túnicas para Adão e também para Eva. Mas até aquele dia que Adão e Eva pecaram, não havia morte na terra. Primeiro entrou o pecado para depois entrar a morte. Isso que aconteceu. E os animais vão ser assim no milênio. Eles não vão ser mais peçonhentos, eles não vão ser mais carnívoros. A gente vai ficar mais com medo, né, de sair à noite. De repente aqui no meio, né, tem uma história na minha família que alguém se perdeu no meio do mato, foi em lugar das onças. Meu Deus, o povo ficou tudo doido. Entendeu? Mas não vai ter mais problema. Você vai poder andar no meio da Amazônia lá, que a onça não vai te pegar. Por mais que a onça amazônica é pequena, a problemática é do Pantanal. Do Pantanal é grande. Então, hoje em dia não dá para andar no Pantanal porque a onça lá é grande, ela mata jacaré. Mas no milênio não vai ter esse problema. Pode andar tranquilo, que nem leão, nem urso. Essas coisas não irão matar mais ninguém. Deus vai mudar a biologia dos animais e eles não vão matar mais ninguém. Amém? Amém. Infelizmente no milênio haverá pecado e morte. É como a gente leu lá em Isaías, né, irmãos? 65, né? Que o pecador vai morrer com 100 anos. Então haverá pecado e haverá morte no milênio, porque é o estado, é o reino que Deus preparou desde a fundação do mundo. É o reino que Ele queria estar presente, assim como Ele estava presente lá no Éden. Ele queria estar presente, Ele vai estar presente, mas o pecado ainda existirá. O pecado só vai terminar assim que acabar a última rebelião de Satanás contra o povo de Deus. Vai descer fogo do céu, vai destruir todos eles, e Deus vai lançar o diabo no lago de fogo. E aí sim vai vir um estado eterno. Essa terra vai acabar, que a Bíblia diz que vai fugir, que quando vir a presença de Deus, vai fugir os céus e a terra e não se achará lugar para eles. Então essa terra nossa aqui não vai existir mais. Esse céu que a gente vê, com essas estrelas,
essa terra com esses 3 oceanos maiores não vai mais existir, vão deixar de existir. Deus vai trazer um novo céu e uma nova terra. E nesse novo céu e nessa nova terra, sim, não haverá pecado. Mas no milênio, mesmo com Jesus reinando, a Bíblia diz que ele vai reinar com cetro de ferro, né? Está lá em Daniel, então ele vai ser firme. Esse negócio de bandido ter saidinha não vai existir no milênio. Esse negócio de matar e não ter consequência não vai ter no milênio. Roubar celular para tomar cerveja não vai ter no milênio. Amém? Roubar pobre para pobre morrer na fila de hospital também não vai ter no milênio. Jesus vai ser firme. Não vai ter corrupção, não vai ter bandido. Vai ter, mas vai ter a sua justa retribuição. Não vai ter jeito. E uma coisa também que eu creio do milênio, como o templo vai ser restabelecido, e algumas passagens lá de Ezequiel, do 40 ao 48, até os sacrifícios vão ser restabelecidos, porque Jesus vai estar reinando fisicamente. Hoje nós somos salvos pela graça, amém? Nós cremos, é pela fé. Eu creio que Jesus me salvou, é pela fé. Mas no milênio Jesus vai estar fisicamente. Você pode ir lá em Jerusalém e vai estar lá Jesus. Eu também creio que vai ser restaurado a lei de Moisés. Porque vai ter templo, vai ter sacerdote, vai ter sacrifícios. Então a lei de Moisés, e o que Jesus disse, passará os céus e a terra, mas não se omitirá nenhum tio e nenhum jota da lei. Porque a lei de Moisés ela vai ser restaurada. Hoje não. Hoje nós vivemos pela graça do Senhor Jesus Cristo. Nós não vivemos debaixo da lei, vivemos debaixo da graça. Hoje a gente faz alguma coisa errada, né? Diante de Deus, nós pedimos perdão, né? O pecado, nós temos um advogado fiel, que é o Senhor Jesus Cristo. Mas na lei de Moisés, você tinha que matar um bicho, né? Você tinha que ir lá em Jerusalém, no altar, e matar um bicho, entregar aquele bicho como um substituto do seu pecado. Você pecou e quem paga é o coitado do cordeiro, das pombinhas, né? Do cabrito. Mas hoje não, hoje Jesus já pagou minha penalidade, não é verdade? Mas no milênio vai voltar essas coisas. Eu creio assim, amém? Vamos lá. Vai terminar na última rebelião, está lá em Apocalipse capítulo 20, o versículo 7 e 10, é quando ele termina. Apocalipse 20, os versículos 7 ao 10. E diz assim: e acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. É por isso que eu creio que os 1000 são literais, porque é assim que Jesus fala. E sairá a enganar as nações que estão sob os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para as ajuntar em batalha. Uma coisa séria, irmãos, as pessoas vão ver Jesus fisicamente. Não vai ser mais, né? Você vê Jesus em visão. Hoje eu vi um rapaz dando testemunho que ele teve uma visão de Jesus. Ele viu uma vez, mas ele não viu o rosto de Jesus. Era uma luz muito forte que ele disse. Mas assim, a maioria de nós nunca vai ver Jesus, não é verdade? A gente sente a presença dele, mas a gente não vai ver. Mas no milênio, Jesus vai estar no templo, reinando e sendo sumo sacerdote lá em Jerusalém. E ainda assim, Satanás vai convencer as pessoas, uma grande multidão que não se pode contar, para lutar contra a cidade das. E subirão sobre a largura da terra e cercarão o arraial dos santos e a cidade amada. Eles não vão lutar contra Jesus. Eles vão lutar novamente contra aqueles que são fiéis a Jesus Cristo. E a cidade ao qual Jesus escolheu, que é Jerusalém. Mas descerá fogo do céu e os devorará. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo o sempre. Aqui acabou o milênio. O milênio acaba aqui. Amém, irmãos? Amém. E aí vai começar o estado eterno,
onde não vai haver mais morte, não vai haver mais pecado, não vai haver mais sol, não vai haver mais lua, não haverá mais mar, mas isso vai só começar depois que acabar o juízo do trono branco. Amém, irmãos? Esse é o nosso estudo sobre o milênio.